Chegamos a mais um programa, um café por uma barbada. E eu estou aqui no Centro de Treinamento Verde e Preto, ao lado de uma das figuras mais queridas do TUF carioca e, se brincar, do TUF nacional, que é o Gilberto Solanês. Tudo bem, Gilberto? Tudo ótimo. Gilberto, eu não posso deixar de estar aqui no celular e não me aproveitar de saber um pouco, de fazer com que você fale um pouco da sua história no TUF nacional, no TUF brasileiro. Como é que começou a sua paixão pelos cavalos de corrida? Minha paixão pelos cavalos de corrida começou muito cedo. Eu comecei com os cavalos de corrida com 6 anos de idade. Uau. Meu pai começou com cavalo de corrida, o primeiro cavalo foi um cavalo chamado Porungo, treinado por Henrique de Souza e montado pelo Arthur Araújo. Uau, tem tempo, hein? Muito tempo. Eu tinha 6 anos, hoje tenho 70 anos mais. Uau, uau, 8 décadas de TUF, quase. E vem cá, de lá pra cá, de tantos esses anos todos, 63 anos de TUF, não é isso? Mais 73 anos de TUF, exato. Minha matemática tá péssima. Os momentos mais marcantes que você viveu, primeiro como proprietário. Hoje em dia você vive um novo momento, na verdade, como tufista, né? Passei esses anos todos no TUF, vi muitos craques correrem. Entre eles, o melhor de todos, na minha opinião, Gualixo. Gualixo. Tem gente que fala que o melhor é Itajara, né? Mas tudo bem. Uai, cada um tem a sua opinião. Lógico, mas Gualixo. Eu com 73 anos, Gualixo. Depois de Gualixo, Balabari. Uau. Balabari, na minha opinião, foi melhor que Itajara. E está mostrando hoje, nos Estados Unidos, que é um super craque. Ou seja, a sua experiência soube apontar bem um cavalo diferenciado, né? Do passado, Gualixo. Do presente, Itajara. Balabari. Tá certo. Vem cá, doutor Gilberto. Outra coisa. O senhor foi criador de cavalo e proprietário junto com seu pai, correto? Lógico. E agora, como é que tá sendo? Naquela época o TUF era diferente, o TUF era... O TUF era outro. Naquela época, como você está dizendo, barbada. Naquela época, quando eu era jovem, existiam barbadas realmente. Porque o TUF era só no Rio de Janeiro. Depois teve um centenamento que era do Júlio Capa. Todo mundo criticava. Como é que os cavalos vêm do Vale da Boa Esperança para correr aqui? Todo mundo achava aquilo horroroso. Um absurdo. Um absurdo. E realmente o homem estava certo. Ele que estava com a razão. E nós todos errados. Hoje, os cavalos vêm do centenamento. Hoje não existe barbada. Porque todo centenamento tem uma barbada. E quem conhece os cavalos de centenamento? Ninguém. Só quem tá lá, né? Lógico, só quem está no centenamento. O meu centenamento tem uma barbada. O do Itajara tem uma barbada. O do Guione tem uma barbada. E por aí vai, né? Por aí vai. Então não tem barbada hoje. Hoje não tem barbada. Hoje tem um cavalo que tem muita chance de ganhar. Barbada hoje não tem. Você acha que com isso as corridas ficaram mais equilibradas, mais disputadas? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. As corridas hoje são muito mais equilibradas do que antigamente. Antigamente era no hipódromo da Gávea, todo mundo conhecia o cavalo, aquele malandro ia de manhã, via o cavalo trabalhar às 5 horas da manhã, o treinador, vou dar um exemplo, Henrique de Souza, era um treinador que trabalhava às 5 horas da manhã, no escuro. Então, ele tinha suas barbadinhas. Por causa desse horário de trabalhar mais cedo, né? Era escuro, ninguém via os cavalos dele trabalhar. Hoje não, hoje não existe barbada. Existe o cavalo com muita chance de ganhar, que é outra coisa. Mas será que isso também não afastou um pouco aquele... que gosta mesmo, que tem pessoas que gostam do cavalo de corrida e quem gosta de corrida de cavalo. Não, eu acho que hoje não. Hoje o TUF é outro TUF. Hoje o TUF não existe mais aquele jogo, não existe mais o que você diz, antigamente diziam, o jockey vai roubar. Hoje pode ser que algum jockey roube, mas a quantidade de antigamente é muito menor, muito menor. Hoje o jockey é muito mais honesto. A comissão de corrida hoje são muito mais firmes. Os filmes Patrol veem a corrida em vários lances. Então hoje a corrida é uma corrida muito mais para o público, muito mais honesta e mais gostosa de se ver. Ó, falou o homem que tem mais de 70 anos de TUF, então que viu todo esse... Mas o senhor deve sentir saudade daquela época que o hipódromo estava cheio, né? Não tenha dúvida, o hipódromo antigamente era cheio e com torcida. Porque existia a farda Lineu de Paula Machado, a farda Seabra, a farda Peixoto de Castro, a farda Rocha Faria, que eram fardas tradicionais e tinham suas torcidas.
Hoje não existe mais. Hoje existe a torcida, talvez pelo cavalo, como existiu pelo Itajara, pelo Bale recentemente, e por outro. Antigamente teve edição, teve a Garbosa Breler, Elíaco. Isso todo foi parte do TUF. Hoje o TUF não tem isso. Doutor Gilberto, agora vamos mudar um pouco para o assunto mais pessoal. O senhor já viu como proprietário e criador, agora o senhor é pai de um dos treinadores que destaques até. A gente pode dizer que é um dos destaques, o Roberto Solanês. Como é que foi ver o seu filho se tornar treinador e se tornar campeão nessa profissão? Para mim foi uma surpresa, porque o Beto no início ele não gostava. A partir dos 16 anos ele passou a gostar de cavalo. Começou como veterinário, ele fez um curso para a escola de veterinária, passou, estava cursando o 2º ano de veterinária, quando ele começou a treinar. Num dado momento, o Corminho Morgado saiu daqui para ir treinar os cavalos de Estrela Energia e os proprietários deram a opção para ele ser o treinador. Ele assumiu a função. Ele assumiu a função e, pela competência, sorte. Pelo sangue, talvez? O sangue Solanês nas veias ali, que gosta de cavalo, que nasceu no TUF. Assumir uma posição boa e talvez esteja vencendo na profissão. Eu acho que faltam alguns degraus para ele ser um grande treinador. Acredito que daqui a alguns anos ele seja um bom treinador. Ô Solanês, tem também uma coisa muito interessante para lembrar. O senhor tem o Beto como treinador, o senhor tem o seu outro filho, o Gilberto, que também gosta de montar pares de amadores, e mais recentemente a sua netinha também subiu num cavalo para disputar um páreo de pônei. Como é que é isso? Ela, a Maria Rita, ela adora cavalo. Ela monta na hípica. Mas ela gosta de cavalo mesmo. Então, ou seja, cavalo. Tá provado ali que talvez você não vai ser joqueta, porque eu acho que ela não vai ser, porque ela vai ficar grande. Não, ela vai ser grande. Talvez veterinária, talvez treinador, ou seja... Ela disse que vai ser veterinária. Ou seja, até mais uma geração com certeza já está garantido com os cavalos, não é isso? Não tenha dúvida. E Gilberto, o que é que te dá mais prazer hoje nos cavalos de corrida? Dá mais prazer meu filho ganhar. Primeiro, principalmente as provas de grupo. Né? E esse ano ele vai correr com chance a milha, o Osaf e o Brasil. Ele ganhou as 3 provas. A única prova que ele não ganhou é a velocidade. A velocidade. Tá certo. Ele não correu. Ou seja, vai tentar repetir tudo que ele já tem. Tentar repetir. Agora eu quero que você puxe lá do fundo da sua memória uma corrida inesquecível. Não posso citar uma. Eu tenho várias corridas inesquecíveis. Então cita pelo menos 3. O Brasil de 58. Vencido pelo Spish, um cavalo puro por cruza, que foi a 4ª opção nossa para trazer um cavalo argentino para correr o Brasil. Um cavalinho de 410 quilos, que correu um Brasil, que vieram várias forças argentinas, 3 forças argentinas. Uau. Ele não tinha chance nenhuma de ganhar o Brasil. Se ele corresse o Brasil 10 vezes, ele não ganharia nenhuma das 10. E por que ganhou? Porque foi otimamente corrido, teve uma felicidade terrível. Ele largou baliza 1, fez o percurso todo pela baliza 1. Ninguém se preocupou com ele? Ninguém se preocupou. E a 400 metros do disco. Contando isso parece invenção, mas é verdade. Um cavalo uruguaio corria a baliza 1 e foi batido. O jockey nosso, que era um grande jockey chileno, chamado João Ortiz Tapia, gritou e pediu passagem. O jockey uruguaio abriu e deu passagem pela baliza 1. Ele passou pela baliza 1 e veio embora. E veio o paranaense Salomão Ferreira, que montava um cavalo do Rubinho Carrapito, estava na frente, vinha os 2 cavalos argentinos atropelando, ele abriu para prejudicar os cavalos argentinos. O meu cavalo passou para a beleza 1 e ganhou por cabeça. Que maravilha! E o Salomão Ferreira, coitado,
foi criticado até hoje por causa disso. Mas ele foi um baita amigo. Se os outros reclamaram, o problema é dos outros, né? Não, o Salomão Ferreira não. O Salomão Ferreira foi defender a carreira. É, E o lógico. cavalo que deveria ganhar era um cavalo treinado no futuro pelo grande amigo meu, que foi o treinador Júlio Pena. O cavalo dele era uma tremenda barbada, montado pelo melhor jockey argentino, chamado João Pedro Artigas. Ele quis ser, no termo brasileiro, malandro. E dançou. E dançou, porque naquela época não era partidor, era fita. E ele veio de trás a galopinho para dar partida. O starter barrou a primeira, barrou a segunda, barrou a terceira. Quando ele voltou, o starter deu a partida. Ele largou o último aos 5, 6 corpos e perdeu para o corpo. Mas mereceu porque quis dar uma de malandro, exatamente. E no Brasil ninguém faz isso. Exatamente, mereceu porque fez isso. Vamos para a segunda corrida inesquecível. A segunda corrida inesquecível, Corragense. Ganhou um derby, largando último, a 2 corpos do penúltimo. Na primeira passagem, ali pelo relógio, o cavalo Cade do Dr. Oswaldo Aranha caiu e derrapou. Pela felicidade nossa, ela passou entre a cerca e o cavalo. Uau! O jockey teve muita coragem. O jockey era um grande jockey, Pierre Vaz. E ela seguiu pela baliza 1. E ganhou o derby. E foi embora. Nos 700, Dominguinho Ferreira foi um grande jockey que montava para a Cordelaria Seabra. Montava um cavalo da Cordelaria Seabra. E a favorita era Ancor, que era freguesa da Corragense. Mas Seabra era a Cordelaria Coqueluche do Rio de Janeiro. E o Minguinho corria baliza 1 e minha égua corria quarto, quinto, baliza 1. E o Minguinho na baliza 1. E o Pierre Vaz gritou para o Minguinho: Sou Joe, Pantito! E ele olhou para baixo da blusa, do braço, e olhou que a blusa era verde e preto. Como se abre verde e preto? Deixou. Ele abriu com o cavalo. Minha égua passou limpinho pela baliza 1. Nos 300 metros, a posição do Pierre Vaz parece um jockey de cavalaria da polícia militar. Ele está em pé, olhando os adversários. Minha égua tem 3 corpos na frente. Uau! Ganhou por 1 corpo e meio, ele agasalhando. Foi uma carreira impressionante. E a enciclopédia do TUF lembra de todos os detalhes da carreira. Tá me devendo uma. Qual é a última agora? A última foi um cavalo que, na minha opinião, foi o melhor cavalo que o Verde Preto teve. Chamado Bacari. Bacari foi um cavalo que meu pai comprou na Argentina por $1.000 no leilão. Quer dizer, um cavalo sem expressão. Mas ele era irmão de um craque que estava no Brasil, chamado Barrari, da Cordelaria Vice-Rei. Mas um cavalo comprado na Argentina, no leilão na Argentina, por $1.000, um cavalo que ninguém queria. E meu pai entregou um treinador sem expressão na Argentina. Mas para esse treinador dar uma atenção, meu pai pagou 1 ano de trato. Opa, adiantado. Logicamente que o treinador ficou contente. Recebeu 1 ano de trato adiantado, ficou contente. E aí tratou o cavalo ali, a pão de ló. Devia estar tratando o cavalo a pão de ló. Quando chegou no outro ano, ele ligou para o meu pai e disse: Olha, Dom Solanês, o cavalo vai estrear, mas não vai ganhar. Não vai ganhar por quê? Porque ele devia ter feito alguma coisa para o cavalo não ganhar. O cavalo chegou lá atrás. 1 mês e pouco depois ele ligou para o meu pai e disse que o cavalo ia ganhar. O cavalo perdeu por cabeça. E contando a história, ele correu mais 5 vezes. Sem vitória. A outra ele puxou, a outra ele tirou segundo, a outra ele puxou, a outra ele tirou segundo. Ele tirou 3 segundos e 3 descolocações na Argentina. Para um cavalo vir da Argentina para o Brasil na época, ele tinha que ter soma-ganha. Não era vitória, era soma-ganha. Mas soma ele já tinha, porque tinha vários segundos, né? Tinha 3 segundos e o peso argentino valia mais do que o nosso dinheiro. O cavalo poder vir para o Brasil. O cavalo chegou aqui no mês de dezembro.
aquele calor do Rio louco. Cavalo acostumado com a Argentina, mais fresquinho. Não, na Argentina, em janeiro também era muito quente. Ah, tá. O cavalo chegou aqui, o nosso treinador foi um dos grandes treinadores que eu vi treinar cavalo de corrida. Pedro Gusso Filho, um dos maiores treinadores. Abraço pra família Gusso. Abraço pra família Gusso. Um dos maiores treinadores que eu vi treinar cavalo. Pedro Gusso pegou o cavalo. Quando chegou em fevereiro, o Gusso disse pra mim: Gilberto, teu pai trouxe um matungo. Ele não passa de 1,70 m. Uau. Eu disse: ô Gusso, pega o cavalo, põe no fundo da cocheira, deixa ele pra lá. Esconde o cavalo. Esconde o cavalo. Mas o cavalo não suava uma gota. O cavalo estava com pelo de rato. Passou fevereiro, março, abril, maio. Quando chegou em final de maio, o Gusso disse para mim: Gilberto, o cavalo melhorou muito. Eu disse: que é isso, Gusso? Não, melhorou muito. Quando chegou no meado de junho, ele disse: olha, eu vou estrear o cavalo agora, 1º de julho, o cavalo vai ganhar. Eu digo: que você está brincando? Vai ganhar. Porque os cavalos importados, argentinos ou europeus, os cavalos só podiam correr provas especiais. Os cavalos não corriam para ser vitória. Uhum. Ele não tinha vitória na Argentina. Ele ia estrear aqui numa prova especial. E estreou numa prova especial em 1.600 metros. E como é que foi? Dia 1º de julho, que era uma quinta-feira. Ganhou com um jockey que, se não metesse em bobagem e morreu cedo, esse rapaz, chamado Roberto Martins, ganhou, meteu 99,4 4 quintos. Na época era um tempo espetacular por causa da areia do Rio. Nós arregalamos os olhos. Isso no dia 1º de julho, uma quinta-feira. No dia 11 de julho, foi um domingo, ele correu um handicap 2.000 metros na grama. Quer dizer, 10 dias depois. Apenas 10 dias. Ganhou o handicap na grama com o Roberto Martins. Tudo que ele não tinha vencido na Argentina, que voltou para ganhar no Brasil. Voltou para ganhar no Brasil. Dia 11 de julho. Dia 18 de julho, uma semana depois... Aí também é exploração, cara. É, exploração. Ele correu o 16 de julho. A preparatória pro Brasil. A preparatória pro Brasil. E? Montou o mestre, o maior jockey do Brasil, Luiz Rigoni. E disco. E ganhou. E aí foi esperando só um mês para correr o Brasil. Um mês, 15 dias. O Brasil naquele ano foi dia 1º de agosto. Ou 2 de agosto, ou 1º ou 2 de agosto, 2 de agosto. E ele foi lá, anotado Aí o Rigoni disse pra mim: Gilberto, eu não posso montar. Eu tenho que montar o aragonês. Eu tenho compromisso. Aí eu digo: mas Rigoni, o cavalo não vai perder para o aragonês. Não, o aragonês é barbada. Nós não temos jockey. Eu tinha outro grande jockey, que era meu amigo, mas meu amigo, tanto que eu nunca o chamei pelo nome. Sempre foi pelo apelido. Sempre pelo apelido, ele só me chamava pelo mesmo apelido. Eu só o chamava de primo, e ele só me chamava de primo. Família já. Que era um grande jockey, um dos maiores jockeys chilenos que montou no Brasil. Negro Dias. Luiz Dias. Chamei Luiz Dias e pedi Luiz Dias para montar o cavalo. Ele foi trabalhar o cavalo, 3.000 metros. O Dias é uma passada suave que o cavalo fez. Contei a campanha do cavalo. Em menos de 20 dias tinha corrido 4 pares. E aí o cavalo foi correr 3 pares. Ele correu 1.000, 2.400. Isso é correr 3.000. E foi dar uma passada de 3.000 metros suave. O cavalo trabalhou 2:02 com o Negro Dias. É um tempo espetacular na época. Aí o Negro saltou do cavalo e disse pra mim que o cavalo era uma barbada. Eu digo: Negro não é barbada, Negro. O cavalo só tem uma passada, Negro. É barbada, primo. Não é barbada, Negro. É barbada, primo. Isso. Eu digo: anota Negro, no Brasil. Negro, devagar, primo, com o cavalo. Pelo amor de Deus. Na milha, o Negro tomou a ponta com o cavalo. Eu botei a mão na cabeça. Virou a reta. Ele sabia que o aragonês só atropelava por fora. Uhum. O aragonês corria último. O que ele fez? Foi lá pra lá, de fora, pra travar o cavalo dele, né? Ele foi e abriu. Mesmo com vantagem. Ele abriu. Certo. O final da carreira foi o seguinte:
bico de focinho de Aragonês para Joiosa, que a Joiosa entrou por dentro. E o seu cavalo? Perdeu por meia cabeça. Chegou terceiro por meia cabeça. Meia cabeça de Aragonês, Joiosa e quarto, quase, do Dr. Oswaldo Aranha. Ou seja, mesmo sem vitória, mas mesmo sem ter vencido, foi um Brasil inesquecível. Foi um Brasil inesquecível. Depois ele correu o grande prêmio Frederico Ludwig, Negro Dias, puxou o cavalo. Até os amigos faziam isso? Puxou porque ele ficou com raiva do meu pai, que meu pai ia contratar um jockey chileno para montar pro Verde e Preto. Ele foi segundo. Aí correu o Jockey Clube Brasileiro 3.200, montou o Rigoni, ele ganhou a galope. Meu pai parou o cavalo para voltar outro ano. Aí o Pedro Gusso fez uma bobagem com o cavalo. O cavalo era chueco. Chueco quer dizer que ele tinha as duas mãos para dentro. Certo. Deu fogo do joelho, canela e boleto no cavalo. Não tinha necessidade. Mas todo mundo erra. Uhum. E o cavalo no outro ano não voltou. O cavalo trabalhava 1.000 metros, 72, milha 120. Meu pai tinha um pouco gênio, para dizer ao contrário. Quando chegou em julho, meu pai ligou pro presidente do Jockey Clube do Paraná, ligou para ele que ele tinha um Aras no Paraná. O cavalo descansar. Não, deu o cavalo para ele para reprodução. Deu o cavalo para reprodução. Disse, olha, o outro ano eu vou mandar umas éguas para ele, você fica com o cavalo, e mandou o cavalo para ele. Naquela época, você quando mandava para reprodução, você dava um atestado de transferência reprodutor. Uhum. Meu pai mandou o cavalo lá. Naquela época, você foi falar com o Paraná, era 10 horas, não sei quantas horas no telefone. E meu pai mandou o cavalo para o Paraná. Encurtando a história, quando chegou em novembro, final de novembro, alô Guimarães. Ah, o nome do presidente. Doutor Alô. Doutor Alô liga pro meu pai e pede a meu pai pro cavalo correr o Grande Prêmio Paraná. O Grande Prêmio Paraná. Mas ele não estava na reprodução? Foi o que seu pai perguntou, né? No mínimo. Aí ele disse, Dom Solanês, eu não tinha água para cobrir com o cavalo ficou aqui, comecei a treinar o cavalo, você deixa eu correr o cavalo Paraná. Aí meu pai mandou outra transferência. Mandou outra transferência agora para o cavalo continuar correndo. Para o cavalo correr o Grande Prêmio Paraná. O cavalo ia ser inscrito na segunda-feira. Meu pai, eu que mandei a transferência pro doutor Alô. Aí na segunda-feira ele ligou pro meu pai dizendo que o cavalo não foi inscrito. Que o cavalo trabalhou, caiu, quebrou a espinha e morreu. Meu Deus do céu. Quando ele pediu a transferência, que o cavalo tinha trabalhado para correr, para confirmar a inscrição. Uhum. O cavalo simplesmente trabalhou recorde para correr o Grande Prêmio Paraná. Infelizmente, na segunda passada, ele veio a falecer. Quer dizer, foi um cavalo que marcou, na minha vida ele marcou. Um cavalo que correu 7 vezes, ganhou 4, um terceiro no Brasil e um segundo no Autofronten. Tá bom demais, né? Tá bom demais. E cavalo de criação minha, o melhor foi Nagami. Nagami? Nagami. Um cavalo que nasceu comigo em Campinas, no Aras do Dr. Lineu de Paula Machado, e eu criei aqui um cavalo excepcional, na minha opinião. Perdeu um derby para 2 craques. Barolhos. Antes da gente passar para nossas barbadas, porque se a gente deixar, a gente vai ficar aqui até o dia todo, o dia inteiro, e gostoso, né? Porque tá falando de corrida, ele relembra como foi a corrida, como foi o páreo, lembra de todos os detalhes. Isso é porque é legal de conversar com quem vive o turf. Mas antes da gente continuar para as barbadas, porque o programa de internet tem que ser um pouco mais rápido, eu queria saber, e eu acho que muita gente também quer saber, por que verde e preto? Muito simples. As nossas cores eram verde e preto. Meu pai era dono do verde e preto. Meu pai tinha um grande amigo, que era Alberto Pitiliani. E o Alberto era sócio do meu pai. Era Alberto Pitiliani e Eurico Solanês. E meu pai teve um outro grande amigo, Otávio Guerreiro, que mais tarde foi dono do Aras Alpina. E o Otávio Guerreiro quis entrar de sócio, porque o Otávio tinha um filho que era da minha idade. Ele tinha, porque o seu Otávio morreu. O Miguel Guerreiro. Uhum. E meu pai deixou o Otávio entrar de sócio.
também, tá. Então ficava muito ruim ficar num programa, Otávio Guerreiro, Alberto Pitiliani e Eurico Eurico Solanês. 3 nomes. 3 nomes. Então colocaram Estúdio Verde e Preto. Eu não tô escolhendo por causa de cor, por causa de nada disso. Não foi por causa disso mesmo. Foi pra encurtar a história. Encurtar. 3 nomes, não. É um estúdio. As Verde cores preto. eram verde e preto. Então, verde e preto. Tá certo, tá explicado o motivo das cores. Do estúdio verde e preto, do Aras verde e preto, e agora é do CT verde e preto, e vai continuar, porque se depender da Maria Rita, vai embora, né? Vai embora. Então vamos passar para as barbadas. Vamos saber se, além de conhecer tudo de cavalo de corrida, ele também sabe marcar corrida de cavalo. Sabia marcar. Hoje não sei mais. Vamos ver. Essa semana é uma semana curtinha aqui na Gávea, até porque a próxima semana é a semana máxima do nosso TUF Carioca, né? Exato. Então teremos só apenas sábado, domingo e segunda. Sábado começando às 14h15, 9 pares. E eu quero saber do Gilberto quem é que ele vai marcar para essa reunião. Olha, sábado é difícil marcar. Eu vou marcar para você domingo. Domingo eu vou dar uma barbada. Namorada e Overgreen, a dupla da casa. Tá, Zé, deixa eu É uma anotar. pule baixa, mas a dupla da casa deve dar mais uma pulinha melhor. Que é o quarto par, então, número 3. 3 é a dupla da casa. E Olímpica é número 6. Olímpica Evergreen. Tá certo, mas nossos colegas que nos acompanham, eles vão querer fazem questão de mais barbado. Você vai ter que me dar mais uma, pelo menos. Aqui tá domingo, já marcou domingo. Aqui tem segunda e aqui tem sábado. Vamos ver, vamos ver. Vê aí, sábado aí, o que é que você pode nos dar aí? Sábado vou marcar uma pule boa para vocês, talvez seja boa. Malaquita Sarge, no terceiro páreo, número 4. Perfeito, já me deu a babá, fiquei feliz. Tem mais uma no sábado? Nono páreo, número 4. Tá certo. Já falou de domingo, vamos pular pra segunda-feira. Nono páreo, número 1. Savage Girl. Isso. Então temos aí 4 barbadas do Gilbertão, muita história contada. Vou pagar o café enquanto vocês anotam as barbadas e a gente daqui a pouco volta. Das 4 barbadas, ele tomou o café sem açúcar, que ele falou que toma sem açúcar mesmo. Sem açúcar. E eu quero agradecer muito você ter participado do programa. Eu que agradeço. Eu quero que vocês sejam felizes. E uma boa noite, boa tarde. E muita felicidade para vocês no nosso Grande Prêmio Brasil. Então vou encerrar também dando boa sorte aí. Essa semana, na verdade, era uma semana especial com a American Pharoah conseguindo a Tríplice Coroa norte-americana depois de 37 anos. Mas eu estava muito animado depois de sábado. Acho que todo turfista apaixonado também ficou animado com esse resultado desse cavalaço. Mas segunda-feira fomos pegos aqui de surpresa com o falecimento do nosso Luiz Urubatã Carlos, a nossa voz de trovão, o locutor do povão. Mas o TUF continua, a vida continua, e ele que teve mais de 30 anos dedicado ao TUF, que é mais que um Grande Prêmio Brasil, que venha com mais sucesso. Então, torcida aí para todo mundo da cabine, força, eu sei que está perdendo um grande parceiro, então mais força ainda para fazer um Grande Prêmio à altura do que o nosso grande querido amigo iria gostar de ver e de participar. Então, valeu e até a próxima semana. Olá! O programa Um Café por uma Barbada tem apoio do Jockey Clube Brasileiro e da revista TUF Brasil.